Fala pessoal, bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Meu nome é Renan, eu sou professor de inglês e eu vou te fazer uma pergunta. Você está aprendendo inglês sozinho? Você já alguma vez se perguntou qual daquele tanto de matéria você deveria priorizar? Bom, para responder essa pergunta, hoje a gente vai fazer aqui uma tier list, onde que eu vou colocar em ordem o que eu considero que você deveria dar um pouquinho de prioridade a mais e outras que você poderia deixar ali em segundo plano. Não que não sejam importantes, né? Mas você poderia deixar ali para depois. E pessoal, antes de começar, dá ênfase aqui que essa tier list aqui é na minha opinião, né? E isso vai variar de acordo com cada pessoa. Tem pessoa que vai ter dificuldade em uma matéria específica, vai precisar de dar mais ênfase nela. Então assim, leve isso em consideração também quando você estiver assistindo o vídeo, beleza? Então, sem enrolação, bora lá. Pessoal, então aqui nessa tabela, a gente tem de S até o D, né? O S seria o super importante, seria aquelas matérias que você deveria dar muita prioridade, muita atenção mesmo, e vai caindo até o D, que é aquela matéria que você poderia deixar ali bem mais pra frente já, quando estiver com um tempinho sobrando mesmo, só para dar uma afiada no inglês, mas não é necessariamente aquela coisa importante para comunicação. Então, a primeira aqui, deixa eu começar, preposições. E, bom, coloquei ela em B. É importante demais, viu, gente? Não é que você não vai precisar de aprender. Só que se você está começando, o que eu penso? Como a tradução, principalmente de on, in e at, é a mesma e varia muito de acordo com cada caso, eu acho que isso pode mais te confundir do que te atrapalhar se você for entrar a fundo nessa matéria no comecinho, sabe? Quando você está começando a aprender inglês. Então, o que eu sugeriria? Você pega a tradução básica, sem saber muito o porquê, mesmo que vez ou outra você vai errar, você vai estar usando um pouquinho errado ali, mas não vai atrapalhar a comunicação, o pessoal vai te entender. Na hora que você estiver lendo as coisas, você vai traduzir certo, porque a tradução meio que é a mesma, né? Igual eu te falei, do on, in e at. E você não vai ficar embaralhado já com tanto de regrinha única, assim, sabe? Que as regras que só servem em caso específico logo no começo da sua jornada. Então, deixarei ele em B. Veja as traduções, em geral, sem aprofundar demais. Beleza? Vamos para o próximo aqui. Simple Present. O Simple Present é o presente normal. Vamos supor assim, eu jogo bola, eu como pizza, eu gosto de viajar. Tudo isso é Simple Present. Então, assim, não tem como a gente viver sem os tempos simples, que é o Simple Present, Simple Past e o futuro simples também, Simple Future. Esses três eu colocaria logo de cara. É aonde que eu iniciaria e é assim, inclusive, que na nossa escola a gente trata. A gente começa com esses três tempos. Então, até colocar ele aqui de uma vez, ó. Simple Present, Simple Past e o Future. Porque pensa comigo, olha no português. Quando a gente está contando uma história, geralmente se vai usar o passado, porque a gente conta uma história de alguma coisa que já aconteceu, né? Então, sempre está contando um caso, vai estar no passado. Se você estiver falando uma coisa que você gosta de fazer e tudo mais, você precisa, tudo isso é presente. E gostar e precisar, querer, tudo isso a gente fala direto, né? Eu quero tal coisa, eu preciso de tal coisa, tudo isso é presente. E para planos futuros, a gente tem o will e o going to, mas o will resolve também. Futuramente, na hora que você vai começar a se aprofundar, você vai ver que tem uma diferença, que quando o futuro é planejado, a gente usa o going to ao invés do will. Só que assim, de novo, a gente está começando. Você quer pegar uma visão geral primeiro, para depois você ir ali lapidando aquelas quininhas que estão soltas ali e tudo mais. Então, para indicar o futuro, já começa com o will. Então, esses três aqui são básicos, gente. Bora lá. Próximo, eu vou colocar aqui comparativo. Comparativo, eu vou colocar em A, porque é o seguinte, não é para você começar com ele, não é assim tão essencial quanto aqueles três ali de cima, só que o comparativo é uma matéria fácil e pode aumentar muito o seu vocabulário do dia para a noite. Porque a gente pega, por exemplo, a característica grande, que é big. Para você falar maior, é bigger. Então, basicamente, no comparativo, a gente coloca ali o ER na característica, né? Então, às vezes a pessoa, se não souber disso, vai achar que bigger é uma palavra bem diferente de big, talvez. Vai ficar meio que insegura na hora de traduzir. Então, você sabendo as regras do comparativo e superlativo, que é a mesma vibe, vai agregar em muito o seu vocabulário dali para frente. Seguindo aqui, vou colocar o Present Perfect. É uma matéria que, quando o pessoal está estudando, né, na escola, é difícil demais, os meninos têm muito problema com isso, porque não é não é uma gramática que a gente tem no português. A gente não tem uma correspondência 100% exata. Inclusive, tem um vídeo aqui do canal, vou deixar o card aqui passando, se vocês tiverem dúvida nesse Present Perfect, dá uma olhadinha lá depois. Mas sim, pessoal, ele está junto ali com a base do inglês.
é importante vocês saberem direitinho. De novo, dá uma olhadinha no vídeo aqui do canal de Present Perfect com 7 minutos para entender direitinho quando que usa e como que usa. Mas a confusão geralmente acontece porque ele parece um pouco com o passado, sabe? Mas enfim, vocês vão ver o vídeo lá e vocês vão entender direitinho. Ó, o Present Perfect é muito importante, como eu acabei de falar. Porém, pessoal, o Past Perfect, eu vou colocar ele aqui em C, ele não é tão importante não. Ele é bem complexo e tal, você tem que saber bastante coisa, tem que saber aquela terceira coluna lá dos verbos, né? O past participle, pra você poder usar ele. Mas assim, ele, e muitas vezes, ele é opcional, sabe? Você consegue ali refazer a frase de um jeitinho que você não precisa de colocar ele. Então, ó, você tá na sua jornada, quer aprender inglês? Deixa ele para depois, sabe? Ele é opcional, você consegue tranquilamente se virar com os de cima. Mas se caso os de cima já tá confortável para vocês, aí você passa para esse de baixo, fechou? Agora, um pouco menos usado que ele ainda é a versão do Continuous dele. Past Perfect Continuous. Eu vou colocar ele aqui em D. Porque ele, pessoal, ele é muito opcional. Muito mesmo. Até na hora de escrever, é gramaticalmente certo você usar o Past Continuous em vez de usar o Past Perfect Continuous, sabe? Tem uns casos específicos onde que é obrigado, mas esse é tão raro que eu não daria a menor importância para isso no primeiro, sei lá, nos primeiros 2 anos que eu estivesse estudando inglês. A não ser, claro, que você esteja se preparando para uma prova difícil, uma prova que cai muita gramática. Aí, ok. Mas, em geral, deixa lá para depois do 2º ano, se eu estudando inglês. Por falar em prova, de vez em quando eu ajudo o pessoal aqui da escola, o pessoal aqui da cidade, a fazer provas de inglês para concurso, alguma coisa assim. Eles pedem ajuda, Renan, me ajuda a fazer alguma coisa, me preparar para essa prova. Pessoal, várias provas que eu já vi, em quase todas tem essa matéria aqui agora. É uma coisa em comum entre as provas. O pessoal adora essa matéria. E ela é muito mimimi, assim, de gramática, sabe? É aquelas matérias onde que a tradução, se você colocar, tipo, igual a tradução do português vai dar errado, porque ela tem um detalhezinho. Essa matéria é conditionals. São 4 condicionais. Condicional 1, 2, 3 e a 0. E eu vou colocar ela aqui em C. Eu colocaria até em D, porque, assim, sendo bem honesto, na hora que você for comunicar, não é essa matéria que vai fazer diferença, não. Porém, se você vai fazer prova para concurso que tem alguma coisa de gramática assim, pesada na prova, aconselho seriamente vocês entrar fundo aí nessas conditionals, porque sempre, cara, sempre tem mesmo. Vamos lá, os continuous. Presente continuous e passado continuous, né? Coloquei continuous os simples ali. Esse sim, toda hora eu uso. Vamos supor, você fala assim, eu estou andando, eu estou comendo, ou então no passado, eu estava andando, eu estava comendo. Aí sim, toda hora a gente usa isso aí, né, gente? Então é importante dar uma olhada. E a regra é tão fácil, sabe? É aquela do ing. Você vai colocar o verbo to be e o ing. Pessoal, o verbo to be eu nem coloquei na lista aqui, porque é o seguinte, ele é o trauma de todo mundo, velho. O pessoal chega na escola lá e já acha que a gente vai começar com o verbo to be, porque viram isso na escola durante 10 anos e nem aprenderam direito, isso que é o pior. Então é o seguinte, minha opinião sobre o verbo to be. Você vai pegando ele naturalmente dentro dessas outras matérias, você usa um pedacinho dele ali, um pedacinho de lá. Então, assim, eu realmente não acho que você deveria perder muito tempo, assim, e tal, estudando a fundo o verbo to be, antes de você ver essas outras aqui, olha, Simple Present, Simple Past, esses aqui. Aí dentro deles, na hora que você chegar aqui nesse Present Continuous, por exemplo, você vai precisar do verbo to be bastante. E aí você vai pegar uma base, aí você vai entender direitinho como é que ele funciona e automaticamente você vai começar a usar ele no presente normal também. Vamos lá, a gente está no Continuous aqui, faltou o Present Perfect Continuous. Nossa senhora, nome gigante. Como o Present Perfect é um tempo muito usado, acaba que o Present Perfect Continuous também é. Não tanto quanto os outros, né, obviamente, mas vou colocar aqui ele em A, porque acaba que a gente vê bastante ainda assim. Bom, pessoal, essa tier list foi feita na minha humilde opinião. É claro que, dependendo da pessoa, ela tem dificuldade com um tópico ou outro e vai preferir dar ênfase naquilo. Mas se eu fosse dar um conselho para alguém, assim, geral, né, para o público geral, quais matérias são mais importantes, onde que você deveria priorizar mais, eu falaria com essas aqui para começar. Fechou? Bom, espero que vocês tenham gostado. E qual dessas aí que vocês têm mais dificuldade? Coloque aqui nos comentários para me saber quais matérias eu deveria fazer mais vídeos aqui no canal, dando dicas e macetes para ficar fácil. Obrigado e até a próxima.